A partir da música da Clarice Falcão, nós podemos pensar sobre o tempo e sobre como o tempo participa em como nos tornamos quem somos. A Clarice, ela vai trazendo uma série de frases em que ela relaciona de que se não fosse aquela determinada coisa, aquela determinada situação, a relação com aquela determinada pessoa, a pessoa não seria ela mesma, eu não seria eu. Né? Então, quando a gente vai pensando nessa ideia, se não fosse tananã, não seria eu, é uma ideia sobre como é o processo de cada pessoa se tornando quem é. Como é o processo em que nós nos tornamos quem somos. Então a Clarice traz: se não fossem as minhas malas cheias de memórias, então essas memórias, as lembranças, as recordações vão participando de quem nós somos, de quem nós nos tornamos quem somos, que é uma das nossas questões da aula hoje, né? Como que o passado participa em como nos tornamos quem somos. Quais são as influências das nossas histórias vividas em como nós nos tornamos quem somos. E a Clarice traz: se não fossem as minhas malas cheias de memórias, ou aquela história que faz mais de um ano. Então também, né, faz mais de um ano que a história aconteceu, só que ela tem tudo a ver com quem eu sou hoje, com quem eu sou agora. Não fossem os danos, então os danos também fazem parte de quem somos, o que dá errado também faz parte de quem somos, não seria eu. Né? Ela fala de vários fatores, se não fosse o Mickey e as terças-feiras, e os ursos panda, e o andar de cima da primeira casa que eu morei, e dava para chegar no morro só pela varanda. Se não fosse a fome e essas crianças, e esse cachorro, e o Sancho Pança. Se não fosse o Cone e o Capitão Gancho, não seria eu. Então são vários os elementos das memórias da Clarice, do que ela gosta, do que ela se interessa, do que é importante para ela, que ela vai reunindo e construindo de que se não fossem esses elementos, não seria ela. Isso tem muito a ver, né, com a nossa atuação profissional em psicologia, com a escuta clínica, quando a pessoa chega nos atendimentos em psicoterapia e a gente pede para essa pessoa: me conta de você. E ela vai trazendo elementos que ela compreende como importantes, como parte dela mesma, como parte da história que ela viveu e desse processo que a tornam quem ela é, o que torna alguém quem é, como nos tornamos quem somos. E na nossa aula de hoje a gente vai pensar isso, né? Como nós nos tornamos quem somos. A Clarice, na música, ela afirma: foi o resto da minha vida inteira que me fez assim. Então existe na música essa compreensão de que o que nós vivemos até o momento, desde o início das nossas vidas, ou até mesmo antes, né? Quando a gente está na barriga, né? Toda a vida inteira, tudo que nós vivemos até o momento é que nos torna quem nós somos. É a nossa história que nos torna quem nós somos. É tudo que nós vivemos no nosso passado, ao longo de toda a nossa vida, que nos torna quem nós somos. E aí, como que é para vocês pensar nessa ideia de que foi o resto da vida inteira que me fez assim? Foi o que eu vivi até o momento que me fez assim. Como que é pensar sobre isso, né? Lembrando que o nosso exercício, cada uma de vocês vai escrever 5 frases que expressam coisas sem as quais você não seria você. Então, a partir da música, cada um faz: se não fosse tananã, não seria eu. Se não fosse tananã, não seria eu.
E vai ser bem legal se a gente puder falar dessas frases no Meet para poder discutir sobre isso, né? E voltando, então, quando a Clarice diz que foi o resto da vida inteira que me fez assim, a gente pode entrar nas questões existencialistas. Porque vocês se lembram que para o existencialismo nada me define, nada me determina? Então, se nada me define, nada me determina, dá para falar, na perspectiva existencialista, que foi o resto da minha vida inteira que me fez assim? Que é o meu passado que me define, que são as minhas memórias que me determinam, que foi a história da minha vida até o momento que me torna quem eu sou? Como que é para o existencialismo pensar sobre o passado, pensar sobre as memórias, pensar sobre a história, se nada me define e nada me determina? Se para o existencialismo ser é escolher-se. Isso quer dizer que o passado não importa? Que as memórias não importam? Que o que importa é o que eu escolho agora? Eu vou me tornar quem sou a partir das minhas escolhas no presente, nesse momento, no agora? O que significa dizer que somos livres? O que essa liberdade tem a nos dizer sobre a nossa relação com o passado, com as nossas memórias, com a nossa história? Mais uma vez estamos diante dessa tal liberdade para o existencialismo. Como é pensar sobre o tempo partindo da perspectiva de que somos livres? É sobre essa questão que nós vamos falar no próximo vídeo.